Cortes, se inscreve lá no canal, porque lá vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez e das futuras que vamos fazer, tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá. E esses caras que assistem o jogo olhando pro celular, que derrubaram o Silvinho, que derrubaram o Carille, que derrubaram... Não, mas Silvinho, pelo amor de Deus, né? Não, mas o Silvinho não era tão ruim assim. O problema é que ele trabalhava sob pressão, meu. Já pensou você entrar para trabalhar? O cara é motorista de ônibus. Aí o cara senta lá no ônibus, liga o ônibus, os passageiros começam: seu filho da puta, dirige essa bosta direito. Pô, como é que o cara vai trabalhar? O treinador, ele precisa de tranquilidade. Mas você gostava do Diniz? Você gostava do Diniz no Santos? Gostava. Porque não é questão de... Eu não sou muito assim fã desse estilo que o Diniz utiliza. Eu acho que ele é muito radical, né? O treinador não pode ter uma única maneira de trabalhar. Ele tem que trabalhar de acordo com as situações do jogo. Mas eu gostava. O Diniz saiu pela mesma razão do Carille. Ele também não tinha culpa, porque não tem time. E outra, você vê, o Diniz ainda conseguiu alguns reforços no Santos. O Diniz pediu o Camacho, pediu o Léo Batistão, não sei mais quem. Tardelli, aí chegaram os... Tardelli chegou também. Tardelli. Então, aí chegaram os caras e ele saiu. Pô, o Camacho, por exemplo, é o tipo de jogador que ele só vai jogar com o Diniz. É verdade. Porque o Diniz que revelou ele, o Diniz... Pô, aí você contrata um cara que o técnico pediu, e aí você tira o cara. Tira o técnico. Que a gente então, até falou. Na época que o Camacho entrou, ele entrou, nos 3 primeiros jogos, ele deu 2 assistências. Ele participou 2 vezes de gol mas não assim é que ele chegou. Não era pro Corinthians também, não é. É um jogador que talvez no Audax, talvez no exatamente, sim. Não é jogador para você vestir a camisa. Não é do tempo de vocês, mas em 1900, a única vez, aquela época que o Pelé mandava no futebol e tal, ele foi artilheiro de todos os campeonatos paulistas, todos. A única vez que ele não foi artilheiro foi um cara da Ferroviária chamado Teia, um grandalhão. Acho que foi 68, 69, por aí. O São Paulo contratou esse cara. O cara não deu um chute na bola. Por quê? Porque jogar na Ferroviária, onde ele jogava, que ele foi artilheiro, é uma coisa. O Santos contratou uma vez um jogador chamado Roberto Biônico, que tinha sido artilheiro pelo 15 de Jaú, também não deu nada. O Palmeiras contratou um cara chamado Rodinaldo, também, que tinha sido artilheiro pelo Noroeste de Bauru. Porque você jogar, com todo o respeito, a gente tem que respeitar todos os clubes, mas você jogar no Goiás, no Fortaleza, no Noroeste, no 15 de Jaú é uma coisa. Jogar no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, no São Paulo, no Flamengo é outra coisa. Então o Camacho talvez nesses times menores ele consiga, mas ele não é. E principalmente quando o resto do time também é ruim. Porque se você pega um jogador ruim, ou mais ou menos, mas você coloca num time bom, pode ser que o cara joga, porque o cara do lado dele vai dar bola redonda. Sim. A gente sempre... Os caras acham que esse negócio da bola sair com qualidade de trás... Isso aí é desde que o futebol existe. Eu estava assistindo na madrugada passada, às vezes eu não tenho sono, eu chego da rádio tarde e não consigo dormir. Aí eu estava vendo no YouTube, apareceu lá um jogo de, acho que 71, 72. São Paulo 1, Santos 3, no Morumbi. O último gol... Tá aí, é só vocês procurarem. O último gol, o Forlan, que era lateral direito de São Paulo, vai sair jogando. 2 jogadores, lá na área do São Paulo, 2 jogadores do Santos pressionam ele, tomam a bola dele e fazem o gol. O que é isso? Que os caras falam hoje, pressão pós-perda. Pô, isso aí já existe desde que o futebol existe. Sim. Então, são coisas que a gente fala e falam que a gente é velho, que a gente... Não é, mas é porque o que a gente fica tentando mostrar para as pessoas é que o futebol, ele mudou nem na parte física, na velocidade, na intensidade, mas a essência do futebol não muda. Então, ou você tem, voltando lá no começo da história, ou você tem jogador ou você não tem. Quem não tem jogador, não tem, que é o caso do Santos hoje. Os caras mandam mensagem para mim, que posição o Santos precisa? Todas. Porque não tem... menos goleiro, né? Não, precisa também, porque você não tem... Sabe, você tem que ter 2 goleiros, você tem que ter 2, 3 goleiros competitivos, porque você não sabe o que acontece amanhã. Então, lateral, zagueiro, volante, principalmente a posição que o Santos mais precisa é o número 5.
5, cabeça de área, que o Santos não tem. Não tem há muitos anos já. Tinha o Alisson, mas ele machucava muito. Todo time, pode pegar qualquer time do Guardiola, de quem você... Por exemplo, na França, que foi campeão do mundo, tinha o Kanté. Na Copa, o Kanté jogava mais como volante, como cabeça de área. No Chelsea ele joga um pouco mais para frente. Mas todo time tem que ter um cabeça de área. Tem que ter, porque é um espaço do campo que você tem que ocupar com alguém. Se o cara for um puta jogador, melhor. Mas mesmo que não seja... Você vê como o São Paulo sente quando o Luan não joga. Sim. Até hoje o Luan vem de lesão, não joga desde o ano passado. Quando ele não joga, o São Paulo sente. Porque o zagueiro fica desprotegido, porque o zagueiro pega a bola para sair jogando e não tem para quem dar. O cara que joga ali não é da função, o cara não sabe. Então, futebol... Até o Corinthians, que contratou o quinteto mágico e não põe para jogar junto, porque um tem que sair para botar um primeiro volante. Tem que pôr. E o Paulinho, por exemplo, não é primeiro volante. Não, o único cara... o Paulinho não tem condições. O Paulinho é um grande jogador, mas ele é o cara que tem que sair. Sim. O cara que no futuro, talvez, possa jogar ali é o Renato Augusto. Se ele não tiver mais, por exemplo, às vezes o cara perde um pouco a capacidade de chegar lá na frente. O Renato Augusto, pela inteligência dele, ele jogaria de volante. Agora os outros não, Juliano não. Roger Guedes e o Willian são atacantes. Seu Silvinho botava Juliano de primeiro volante. Mas ele estava tentando, né? Ele pôs o Renato Augusto de centroavante. Não deu certo, mas o cara está tentando. A gente estava comentando aqui antes do programa começar do Carille, né? O Carille no Santos. Ele jogava com 3 zagueiros, daqui a pouco voltava com linha de 4. Por quê? Porque o cara está tentando, meu. Ele não tem... Antigamente, você treinava, você fazia jogos treino. Quando eu trabalhei no futebol, era assim, você jogava no domingo ou no sábado. O primeiro treino na volta, quando você voltava a treinar, era sempre do time reserva contra um jogo treino. Você chamava Portuguesa Santista, chamava qualquer time, um time menor, o Juventus, Portuguesa, qualquer time. E você fazia um jogo... Porque no jogo você vê a situação de jogo. Você vê como é que o cara reage quando ele é marcado, como é que o cara reage quando ele está livre. Às vezes o técnico tira um jogador para jogar com um a menos no treino, para se ele tiver um cara expulso no jogo. Sim. Tudo isso. Só que aqui no Brasil não há tempo para treinamento. Você vê, esse ano... Não vai ter agora está tendo umas semanas livres para alguns times no Paulista. O Santos teve uma agora, né? Que chegou o técnico novo. Acho que o Corinthians também teve. Todos menos o Palmeiras, né? Que jogou a Recopa. Mas como tem que acabar tudo até novembro, por causa da Copa do Mundo, a Copa começa dia 21 de novembro, até dia 13 de novembro tem que acabar tudo. Não vai ter raramente vai ter uma semana livre. Então não tem tempo para treinar.